Você sabia que dos 32 times da NFL, 12 deles nunca ganharam o Super Bowl e 4 deles sequer chegaram lá? Eu acho que muita gente até ouviu falar de um ou outro, mas não sabe quais são e não sabe o porquê. E isso é muito interessante. Tem times aqui que, cara, é difícil falar de merecimento em esportes, mas como mereciam, isso até dói um pouquinho o coração. Vamos falar disso já já depois da vinheta. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, vire membro do Golim Sports. Agora em julho vamos sortear um ingresso para o jogo São Paulo Game aqui no Brasil, dia 6 de setembro, entre Packers e Eagles, e só membros do Golim Sports vão poder participar. Por apenas R$ 4,99 você já vira membro e já pode participar desse concurso, tá? Porque sorteio tem umas burocracias, enfim. A gente vai dos times que tem menos aparições e vitórias, nenhum tem vitória, na verdade, essa é a ideia do vídeo, até os times que tem mais aparições no Super Bowl. Primeiro, cara, a gente vai começar com o time mais jovem da NFL. Eu não quero ser injusto aqui também, e é um time de 2002. A gente vai falar de times aqui que é o mais antigo da NFL. Olha que interessante, o mais novo e o mais antigo não tem título, na verdade é isso. Que é o Texans, né? Time mais jovem da NFL. Vou te falar que teve um relativo sucesso até, sabendo da sua idade jovem, mas nunca chegou lá. Tem times até bem jovens que já chegaram lá. O Ravens, por exemplo, é um time de 96 que já teve bastante sucesso na NFL, inclusive ganhando o título. Mas o lado otimista para os Texans é que a fase atual parece e promete ser a melhor da história da franquia. E é isso que a torcida imagina lá de Houston. Então, saldo final para os Texans, 0 aparições, 0 vitórias. Jacksonville Jaguars também é um time jovem, tá? Criado em 1995, chegou à final da AFC em 96, novamente em 99, ficou a um jogo de chegar no Super Bowl. Inclusive, recentemente, muitos de vocês acompanharam em 2017, que era uma das grandes defesas da NFL em 2017, os Jaguars chegaram à final de conferência também, mas perderam para os Patriots, que acabaram ganhando o Super Bowl naquele ano, e agora estão tentando voltar à forma, tendo aí um dos quarterbacks, primeiro que é um dos mais bem pagos, Trevor Lawrence, mas um dos caras também com maior potencial, apesar de não ter dado certo oficialmente ainda. Saldo final dos Jaguars, apesar das finais de conferência, nenhuma aparição em Super Bowl, nenhuma vitória. Cleveland Browns, a história foi difícil com Cleveland Browns, porque é um dos times mais vitoriosos da NFL pré-Super Bowl. Lembrando que a NFL existe desde 1920 e o Super Bowl começou em 67, 68. Então nesse gap aí tem muitos times vitoriosos. E o Browns, que oficialmente foi criado na AAFC, uma outra liga, e depois entrou para a NFL, teve muito sucesso nesse período logo antes do Super Bowl. Na verdade, os Browns, cara, foram um dos maiores times da NFL nessa época, principalmente década de 50, 60, mas nunca chegou no Super Bowl oficialmente desde que foi criado. E aí, conforme os anos foram avançando, os Browns foram caindo muito de qualidade, e apesar de ter melhorado recentemente com Baker Mayfield e tal, até hoje nenhuma aparição, saldo final, 0 aparições de Super Bowl e 0 títulos. Detroit Lions, um time clássico demais na liga também, que existe desde 1930 na NFL, já teve os seus campeonatos vencidos aí quando era apenas NFL, momentos muito interessantes na década de 50, mas também uma maldição do seu quarterback Bobby Lane, que diz a lenda que quando ele foi expulso do time, foi tirado do time, ele escreveu no vestiário: esse time não ganhará nada por 50 anos. E a verdade é que a gente já passou desses 50 anos. Mas hoje os Lions são um dos grandes times da NFL e quem sabe pode acontecer. Só uma fase que eu esqueci, a fase da década de 90, final de 80 e 90 ali com Barry Sanders, foi uma fase muito boa pro Lions, mas que também não chegaram em nenhum Super Bowl. Mas como eu disse, o melhor momento do time é agora, e o potencial de chegar muito longe é muito grande, apesar de não ter chegado lá, chegou na final de conferência em 2023. Então, saldo final, 0 aparições, 0 Super Bowls, mas o momento é bom. Arizona Cardinals, falei pra vocês que o vídeo ia ter o time mais antigo e o time mais novo, e o time mais antigo é o Arizona Cardinals, é um time que existe desde 1898, como Morgan Athletic Group, e que entrou na NFL no seu ano de fundação em 1920, e que, apesar de também ter tido momentos bons na era pré-Super Bowl, cara, teve uma fase de marasmo que durou, sinceramente, décadas. Foi ser um time com uma boa fase duradoura só lá pra 2008, na verdade, chegando no Super Bowl 43 contra os Steelers, em que perderam, e aí depois final da NFC em 2015. Então aqui pela primeira vez a gente fala de um time que chegou lá. Os Cardinals chegaram no Super Bowl em 1900
momento, em 2006, 2007 ali, perdão, 2008, com o Super Bowl 43, mas acabaram perdendo. Então, saldo final do time mais antigo da NFL, apesar de excelentes jogadores, muito boas fases, uma aparição, 0 títulos. Tennessee Titans, quando a AFL foi criada, que depois se juntaria à NFL e aí teria uma conferência AFC e a conferência NFC que se enfrentam no Super Bowl e tal, você sabe muito bem disso, o Houston Oilers, que foi criado naquela época, era um dos melhores times, cara, já ganhou direto os 2 primeiros títulos, foi para 2 finais da AFC na década de 70, quando já existia Super Bowl, foi para teve um ótimo bom fim de década de 80 e década de 90 também, tendo virado Titans em 97 e ainda numa boa fase, chegando ao Super Bowl em 1999, enfrentando os Rams do Greatest Show on Turf e ficando a uma jarda de ganhar aquela partida. É o famoso jogo da uma jarda, se você quiser pesquisar, é muito bacana. Então o Titans, e aí desde então, apesar de ter tido bons momentos, chegou de novo na final da AFC em 2019 contra o Mahomes, mas acabou não avançando. Os Titans têm bons momentos na sua história, o torcedor é um torcedor em geral até que feliz, mas o saldo final é uma aparição em Super Bowl, 0 vitórias também. Número 7, o Los Angeles Chargers, uma camisa pesada, mas que também não tem título. Já foi campeão da EFL que eu falei pra vocês, chegou à final da AFC em 81, chegou ao Super Bowl uma década depois em 94, perdendo para os 49ers nesse jogo, chegou na final da AFC novamente em 2007, perdendo para os Patriots nesse jogo, e desde que se mudou para Los Angeles, virando Los Angeles Chargers, porque antes era San Diego Chargers, já teve outros momentos, nunca passou do divisional. Então, tem jogadores incríveis, tem fases maravilhosas para os Chargers, mas saldo final também, uma aparição, 0 Super Bowl para os Chargers. Atlanta Falcons teve um dos melhores times da NFL em 1998, não é um time tão antigo também, é da década de 70, e chegou ao Super Bowl em 98 como grandes favoritos, era um timaço, cara, mas perderam para os Broncos de John Elway. É um dos melhores times da NFL a nunca ter ganhado o título com certeza. Chegou na final da NFC novamente em 2004, de novo em 2012, não ganhando nenhum dos jogos, e aí no Super Bowl 51, tendo um grande time naquele ano de 17 e 18, 16 17, né, na verdade, temporada de 16, Super Bowl de 17, chegaram lá, timaço, meteram 28-3 e todo mundo sabe como é que acabou isso. Então, os Falcons têm ótimos times na história da NFL, mas o saldo final é 2 aparições em Super Bowl, 0 vitórias. Carolina Panthers, para manter a mesma divisão, né? É um time bem recente, criado em 95 também, mas com mais sucesso do que esses outros times recentes que a gente já falou. Chegaram na final da NFC já no ano seguinte, em 96. Chegaram no Super Bowl em 2003, mas perderam para os Patriots naquele momento. Chegaram na final da NFC de novo em 2005, mas não avançaram. E aí veio a era Cam Newton, que é provavelmente a melhor era da franquia, em que conseguiram chegar ao Super Bowl 50, tendo Cam Newton como MVP, mas perderam para os Broncos de Von Miller e Peyton Manning, que estava se aposentando. O protagonista da história na época não era o Carolina Panthers. Hoje está em uma das piores fases da sua história, mas que, apesar de ter uma história recente, já tem aí 2 aparições de Super Bowl para conta e 0 títulos. Número 10, o Cincinnati Bengals. É um time bom, cara. Quando a gente pensa em década de 80, a gente tem que falar de Cincinnati Bengals e Eason e bons jogadores. Teve a fase Chad Ochocinco também, que é fantástica, mas nunca ganhou nada, tá? Os Bengals participaram 2 vezes de Super Bowl na década de 80, em 81 e em 88, nas 2 vezes contra Joe Montana e perderam as 2 para os 49ers. Só voltaram a ser de verdade um dos melhores times da NFL mais recentemente. Bons momentos aí com Andy Dalton no começo dos anos 2010 e com Joe Burrow agora conseguiram chegar ao Super Bowl 56 num jogaço contra o Rams, mas perderam. Então, no saldo final, mesmo chegando na final da AFC no ano seguinte, o saldo final para os Bengals são 3 aparições em Super Bowls, 0 vitórias. Agora a gente chega nos 2 últimos, que esses daí, cara, chegam a doer, sinceramente. Se pro torcedor dói, pro resto da NFL também dói, não tem dúvida nenhuma. Buffalo Bills já foram campeões da EFL, como eu disse, nessa era pré-Super Bowl, e é um dos times que mais bateu na trave. De longe, a melhor fase do Buffalo Bills é na década de 90, em que conseguiram ir pro Super Bowl em 90, 91, 92 e 93. Imagina você ir pro Super Bowl 4 vezes e não ganhar nenhuma. 4 derrotas seguidas contra times da NFC Leste, e deixando bem explícito assim, tá? Só teve uma chance
real de vitória no primeiro desses, em que o Scott Norwood, que era o kicker dos Bills, acabou chutando pro lado direito e acabou saindo e tal. Nos outros foram jogos bem pouco competitivos. E aí passa um tempo e com Josh Allen o time volta a ser um timaço da AFC, um dos grandes times da NFL, mas encontra um novo nêmesis, que é Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs, né? Vão pra final da AFC em 2020 e 3 divisionais seguidos em 21, 22, 23 e em 3 desses 4 anos sendo eliminados pelo Kansas City Chiefs, que obviamente estão numa dinastia. Saldo final, 4 aparições de Super Bowl, 0 vitórias e outras tristezas mais. Mas pra mim, sem dúvidas, o melhor time da NFL a nunca ter ganhado o Super Bowl é o Minnesota Vikings, porque apesar do Bills ter tido esses 4 anos seguidos, os Vikings tiveram vários momentos de grandes times e de bater na trave várias vezes, né? Então, Super Bowl 4 chega, perde pro Chiefs. Super Bowl 8 e 9, chega contra o Dolphins, ano seguinte chega contra os Steelers, perde os dois. Passa um ano seguinte, Super Bowl 11 contra o Raiders, perde novamente. Chega na final da NFC em 87, não chega lá. Vai pra playoffs direto, é difícil passar uma sequência de muitos anos sem o Vikings chegar em playoffs, não chega longe. Um dos melhores times da NFL em 1998, Randy Moss, absurdo, mas perdem pros Falcons na final da NFC com um chute errado. Pesado também. Chegam na final da NFC contra os Giants em 2000 e levam 41-0, que é amargo pra caramba também. Aí final da NFC em 2009, perde pro Saints. Final da NFC em 2017 com Case Keenum, perde pros Eagles de Nick Foles. Saldo final, um monte de anos decepcionantes, um monte de tristezas, mas sempre tendo bons times, 4 aparições, 0 vitórias, e agora recomeça uma nova fase pós-Kirk Cousins com J.J. McCarthy e Sam Darnold. Vamos ver o que dá tendo o melhor wide receiver da NFL, Justin Jefferson. Você torce pra algum desses times que nunca ganhou o Super Bowl? Como você imagina que é a sensação de ganhar esse título, cara? O título mais sonhado pelos times da NFL. Deixa o like, se inscreve no canal e vire membro para participar do concurso do ingresso pro Jogo do Brasil. A gente se vê no próximo. Grande abraço. Foi.